Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje, nesse episódio de abertura, nós vamos conversar sobre os desafios de projetos nessa jornada digital. Qual é a melhor metodologia para projetos de Indústria 4.0? Agile, PMI, com squads? Como que podemos reduzir as incertezas no entregável final? Quais os erros mais comuns e como evitá-los? Neste episódio, nós vamos compartilhar alguns aprendizados da Aquarius que podem ajudá-la a garantir qualidade e eficiência nos projetos de inovação e jornada digital. Fica com a gente, vamos lá! E para falarmos desses aprendizados, eu recebo Ricardo Caruso, diretor técnico e sócio da Aquarius Software. Seja muito bem-vindo, Caruso. Obrigado, Dulce. Caruso não é estreante aqui no nosso podcast, ele já esteve conosco na primeira temporada, então uma honra recebê-lo de volta hoje, Caruso. Imagina, a honra é minha ser o primeiro aqui da segunda temporada. Fazendo a abertura. Caruso, só para a gente recordar aqui o nosso público, conta um pouquinho aí da sua atuação, da sua experiência nesse contexto de projetos de sistemas industriais, por favor. Tá legal. Eu sou formado em engenharia de automação industrial, mas desde que eu me formei em 2004, eu sempre trabalhei com sistemas industriais. Eu fui para essa área meio do caminho entre TI e automação, né? Então eu trabalhei com vários sistemas diferentes, com vários segmentos diferentes, na área de óleo e gás, mineração, alimentos e bebidas, mas sempre com sistemas, com esse meio do caminho aqui entre a produção, a automação, o que acontece lá na operação mesmo e a área de negócio. Então acho que já vi aí por muitos anos projetos com essa cara, alguns bem-sucedidos, outros nem tão bem-sucedidos. Acho que é uma discussão bastante interessante. Muito bom, Caruso. Bom, vamos começar aqui esse nosso bate-papo para falar sobre esses desafios aí de projetos para a implantação de soluções e de sistemas industriais. Começa contando um pouquinho para a gente, assim, eu sei que encontramos um cenário bastante heterogêneo em cada cliente, né? Situações onde a gente tem aplicações diferentes, sistemas, infraestruturas bem distintas em cada cliente. Assim, num panorama geral, né? O que você diria sobre esses desafios, os principais desafios de trabalhar com sistemas para o mundo industrial? Eu acho que tem uma série de desafios que são bem particulares aqui do nosso mundo, né? Essa diversidade, o mundo de TI isso já existe, né? As empresas desenvolveram sistemas internamente, compraram de vários fornecedores, às vezes com alguma integração e outras não, né? E o chão de fábrica também cresceu dessa forma, né? O nosso parque industrial, ele é bastante diversificado, assim, a gente tem indústrias bastante antigas, outras novas, outras que são uma mistura, né? Então a gente tem desde tecnologias muito antigas que ainda estão rodando, que ainda produzem, até máquinas muito novas, às vezes convivendo na mesma fábrica, assim, lado a lado. Então é um desafio bastante grande, assim, de entender esse parque, de conseguir fazer esses sistemas e máquinas todas se conversarem, né? Mas talvez o maior desafio ainda, né, além das tecnologias, dessa complexidade e diversidade, é trazer todas as áreas do cliente para esse tipo de projeto de sistemas. Porque uma particularidade que a gente sempre tem, né? A gente está falando da produção, mas está falando do ponto de vista de negócio da produção. Então, assim como a operação, qualidade, manutenção tem que estar envolvida, também as áreas de negócio, às vezes a área financeira, às vezes a alta gestão também precisa olhar para esses projetos. Então, eu acho que talvez seja uma das grandes complexidades, ter todo mundo na mesa ali, todo mundo discutindo e entendendo e conduzindo esse tipo de projeto. E outro ponto... E você acha que isso falta? Isso é difícil de conseguir reunir todo mundo? É difícil de conseguir. E é comum a gente chegar num projeto, depois que ele já existe, ou quando o cliente já desenhou e trouxe Aquarius, né? E esse envolvimento ainda não ter acontecido. Então a gente
participa bastante também dessa fase, né? Que a gente cria o kickoff e fala, caramba, cadê a área tal? Cadê a área tal, né? Vamos puxar para a próxima reunião, senão a gente pode ter algum problema, né? E os sistemas industriais, eu acho que eles têm uma particularidade também, que eles, até nas tecnologias, né, as áreas de tecnologia não é uma área só, são duas. Você tem a área de tecnologia de automação e a área de TI que devem se envolver. Né? Então, a gente não está falando só de áreas de negócio, mas também áreas que criam padrões, que criam formas de implantação, e elas precisam estar lá sentadas juntas e tomando essas decisões com a gente. É um desafio bem importante para que os projetos avancem bem, né? Você começou a falar um ponto que eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre a questão assim, depois que a gente inicia, né, começamos o projeto, que tipo de problema mais comum, você já começou a citar aí que mesmo depois do início, essa integração das diferentes áreas, ela permanece um desafio, mas que outras dificuldades você diria que é comum acontecer dentro dos nossos clientes, né, ou dos projetos que você já teve contato? Legal. Essa participação das várias áreas, eu já comentei antes, mas eu acho que é importante puxar aqui de novo, né, porque ela causa vários problemas dentro do projeto. Né, um problema típico, que quando eu falo das duas áreas de tecnologia, né, é quando a gente começa o projeto, por exemplo, pela fábrica ou com a área de automação, e a gente chega num limite de responsabilidade da automação durante o projeto que deveria, por exemplo, ser tratado pela TI. Digamos, segurança da informação e integração de sistemas industriais com sistemas de negócio. Né? Muitas vezes esse projeto recomeça quando a gente envolve a TI no meio dele, porque a gente precisa entender os novos padrões, a gente precisa entender os riscos, né, que tem do lado de lá. Então esse envolvimento ele é importante não só para o simples sucesso, quer dizer, o projeto terminar, né, mas para ele virar um sistema integrado aos outros, quer dizer, um sistema que tem a cara da empresa e tem a cara de cada uma das áreas dessa empresa. Então o envolvimento eu acho que ainda é um ponto importante, né? E assim, indo mais para o final do projeto, a gente tem todos os projetos de sistema tem um pouco disso, né? Preocupação com a adoção do sistema. É um problema também muito comum, a gente faz um sistema super bem sucedido, tecnicamente bem feito, com envolvimento de várias áreas, mas no final, o próprio usuário final não usa ele plenamente. Né? Então, a gente fala muito de inteligência artificial para auxiliar, enfim, a manutenção preditiva. Mas se o usuário da manutenção, técnico de manutenção, líder de manutenção, não usar esse software para tomar as decisões do dia a dia, ele não vai ganhar absolutamente nada com isso. Exato. E então essa adoção, né, colocar o software na mão da pessoa certa, com a capacidade adequada, tem que ser pensado desde o começo do projeto. Né, e essas pessoas precisam estar junto, precisam entender o objetivo de toda a implantação. Eu tô entendendo que esse ponto do engajamento que você está falando aí, ele aparece em situações diferentes no transcorrer aí da execução dos projetos e dos trabalhos, né? E até porque também nós estamos muitas vezes, em muitos desses projetos, falando do uso de novas tecnologias, né? Da adoção de novos processos. Então, esse engajamento que você está destacando é um ponto realmente, entendo que muito relevante. E pelas nossas práticas, pelas experiências que a Aquarius tem, como a gente consegue mitigar isso? Como é que a gente consegue ajudar no engajamento dentro dos clientes? O segredo, normalmente, ele é simples, a gente ter as áreas e os usuários envolvidos. Tá. A ideia, na prática, mas na prática não é tão simples assim, né? Então, quando a gente desenvolve um projeto que a gente entende que tem impacto em várias áreas, a gente procura criar marcos claros no projeto para envolvimento dessas áreas. Tá. Então, assim, não dá para a gente fazer aquele projeto que a gente apaga a luz, né, para todas as áreas, desenvolve e depois volta a conversar com elas lá no final. Todo mundo precisa entender o que está acontecendo, né? Então a gente procura, junto com o cliente, criar eventos, criar acontecimentos de projeto onde essas áreas possam entender o que está acontecendo, participar, opinar e influenciar no andamento todo desse projeto. Né? Mas para essas pessoas conseguirem se envolver, elas precisam de um conhecimento prévio desse tipo de projeto, de indústria 4.0, de tecnologia.
E então é bastante importante a gente ter uma capacitação interna, principalmente dos gestores, né? Eles não precisam se tornar desenvolvedores ou especialistas em tecnologia, mas entender o que eles conseguem tirar daquilo, né? Qual que é o bem de negócio que eu consigo extrair daquele tipo de projeto. E aí eles uniformizar isso, né? Isso. E aí eles conseguem influenciar um pouco melhor, né? Entender um pouco melhor o andamento né, dessa implantação, até a criação dessa inovação interna. É o grande porquê, né? O grande porquê de tudo, né? Isso faz todo sentido, dar sentido para o projeto, né? Sim. E Caruso, quando a gente está falando de um projeto que tem essa característica, que vai para uma linha mais de inovação, esse olhar da indústria 4.0, tem algum aprendizado assim que você possa compartilhar sobre que tipo de cuidado ou que planejamento prévio é necessário antes de dar esse passo, antes de começar? Tem alguma coisa que lá no início é importante olhar, cuidar e para que esse projeto seja bem sucedido depois? Sim, sim. Eu acho que o projeto de indústria 4.0, como ele é um projeto de inovação, e normalmente né, eu estou colocando uma tecnologia pela primeira vez, eu estou mudando um processo de uma forma radical, né? É importantíssimo que a gente tenha objetivos claros, né? Você falou o porquê do projeto, né? Assim, entender o que eu quero com aquele projeto é muito importante. E é bastante atípico a gente ter isso também no começo do projeto. Na inovação, ela acaba levando um certo entusiasmo assim, das equipes, né? Então, a gente vê muitos projetos que, putz, esse é o meu primeiro projeto de inteligência artificial. Putz, legal, mas onde você quer chegar com esse projeto, né? Como no último dia do projeto eu vou perguntar para você conseguiu chegar no seu objetivo, né? Como que você vai medir, né, se conseguiu ou não chegar? Então, ter um objetivo muito claro, né? E esse objetivo claro, ele pode ser desde receber um retorno do investimento de 5% ao final do projeto, até eu ter uma equipe interna treinada numa tecnologia que eles não conheciam. Eu não preciso ter objetivos ambiciosos, objetivos sempre financeiros, mas eu preciso saber para que aquele projeto serve para a empresa como um todo e para o meu negócio como um todo. Eu acho que tem um pouco do que você está falando, que é a estratégia do faseamento. Então, eu posso ter aquele meu olhar local, né, para aquele trecho, para aquela tarefa, talvez, aquela atividade faseada ou quebrada que a gente está resolvendo no primeiro momento, mas sem perder de vista até onde a gente quer chegar, né, a visão do todo, o pensar grande, né, aquela coisa do pensar grande. É importante ter essa visão para saber onde encaixar as peças, né? Sim, sim, mesmo que os passos sejam pequenininhos, né, mas pelo menos direcionado para o lado certo. Bacana. E Caruso, tem uma conversa que eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre a questão de metodologia, né? Eu sei que no mundo de inovação se privilegia bastante a metodologia ligada ao Agile, Scrum, Squads, né? Olhando para os projetos de sistemas industriais, tem alguma metodologia que cai melhor? Como que a gente direciona, organiza o time de projetos da Aquarius para essa definição, né? Por que caminho nós vamos seguir, que metodologia vamos usar? Essa é uma ótima pergunta, Dulce. É uma discussão que a gente ouve bastante assim, entre as equipes de projeto, nos corredores da Aquarius, né? É comum a gente ouvir, não, isso aqui tem que ser mais Scrum, isso aqui tem que ser mais Waterfall, mais tradicional, né? Mas, no fundo, essas metodologias, elas trazem uma série de ferramentas para nós. E a gente entende que a combinação das ferramentas que é o grande segredo. Assim. A gente precisa combinar as ferramentas certas para o cenário correto de projeto. Né? Quando a gente fala de uma inovação, por exemplo, no desenvolvimento de software, né, que é o mundo onde nasceram as técnicas ágeis, né, as metodologias ágeis, é difícil você imaginar um problema de rigidez muito grande, quer dizer, uma situação onde eu não posso voltar atrás, onde eu tenho que fazer um trabalho muito grande para retornar uma decisão que eu tomei, né? Então, metodologias interativas, metodologias flexíveis funcionam muito bem nesse cenário. Mas quando a gente vai para a indústria 4.0, e principalmente no mundo industrial, a gente tem ainda muita engenharia envolvida. Eu tenho trabalhos de hardware, trabalhos de equipamento, trabalhos que
que eu preciso ter talvez uma definição um pouco mais rígida no começo, porque eu não consigo, é o exemplo clássico, né? Eu não consigo mudar a ponte quando eu já estou no meio da avenida com ela, né? Eu não posso decidir, agora ela vai para o outro lado. E com alguns riscos bastante críticos, por sinal, né? Quando a gente fala dessa área, né? E impacto em custo, às vezes até riscos de segurança, né? Exato. Então, o que a gente faz internamente é sempre entender o projeto como um todo, e entender quais ferramentas se encaixam melhor naquele projeto, e muitas vezes combinamos ferramentas de metodologias diferentes. Uhum. É bastante comum a gente ter, por exemplo, se o projeto exige isso, né, um blueprint ou uma especificação funcional bastante bem definida no começo do projeto, porém com uma fase ou um entregável, digamos relatórios ou interfaces gráficas, trabalhando de uma forma um pouco menos definida no começo. Então a gente tem esse baseline do projeto andando com uma cara waterfall, com uma cara mais tradicional, mas quando a gente chega na interação com o usuário, chega na interface gráfica, no relatório, a gente faz interações, faz sprints como se fosse um projeto agile. Isso acaba trazendo o usuário, né, para o dia a dia do projeto, podendo influenciar durante o projeto, mas mantendo essa espinha dorsal, né, segura, né, garantindo que ela vai atingir o objetivo final. E esse é uma ferramenta, inclusive, para envolvimento das áreas, como a gente comentou várias vezes aqui antes, né? São esses momentos que a gente traz o pessoal de várias áreas, usuários, ou com conhecimento de negócio, para entender qual a entrega do projeto. É importante, acho que essa flexibilidade na execução, né, Caruso, que você está falando, esse cuidado que a gente tem que ter e não absolutamente assumir tudo como, né, verdades absolutas, porque cada projeto pode ter sua característica própria e exigir, né, essa flexibilidade aí na execução. Isso é bem importante. Agora, Caruso, tem um ponto que a gente ouve muito, né, nas experiências em geral de projetos, e com certeza aqui sistemas industriais não é diferente, muitas vezes aparecer problemas ligados a falhas de comunicação na execução dos trabalhos, né? Então, muitas vezes afetando aquela solução que está sendo projetada, porque houve um desvio de entendimento nas conversas, né? O entendimento da necessidade não ficou muito claro, né? Comum a gente ouvir esse tipo de coisa, às vezes, no transcorrer da execução. Como isso é uma falha, vamos dizer assim, comum aí na execução dos projetos, como que a gente procura minimizar isso? Que tipo de aprendizado, de boa prática a gente pode compartilhar aqui com quem está nos ouvindo? De fato, comunicação é uma parte central do projeto, né? E qualquer tipo de projeto. Mas eu acho que os nossos de indústria 4.0, por essa questão multidisciplinar, envolvimento de várias áreas, acaba tendo uma complexidade especial. Quando eu falo trazer várias áreas, trazer para o workshop e tudo mais, né, eu não estou discutindo aqui talvez uma das complexidades mais centrais, que é a diferença de conhecimento dessas áreas, né, a diferença de enfoque das áreas. Então, a manutenção, ela usa um linguajar específico, ela tem uma série de preocupações diferentes da qualidade, diferentes da contabilidade, né? Então, a gente, além de ter a preocupação com comunicação e criar os eventos de comunicação, a gente precisa ter pessoas muito preparadas para fazer isso, envolvidas no projeto. Então, esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa equipe técnica de capacitação, né? Você criar esse profissional que consegue se comunicar com vários perfis diferentes, né? Então, entrar mais profundamente na área técnica, quando é uma discussão de TI, de tecnologia, ou olhar de uma forma mais estratégica, quando é uma discussão de alta gestão, mas conseguir fechar esse discurso e usar os termos corretos e ser entendido por todas as áreas. Eu acho que grande parte dos mal entendidos tem a ver com isso, quer dizer, tem talvez com essa questão de empatia com a área ou empatia com o usuário, né? E você acabar entendendo até onde ele está indo naquele requisito ou naquele feedback que ele está dando sobre o sistema. Show, bacana. Eu queria trazer um ponto aqui para a gente conversar também, um olhar ali mais, como você está citando aí o time de TI, olhar mais para a infraestrutura, né? Como que você vê esse papel da infraestrutura de TI dentro do contexto dos projetos de indústria 4.0? A gente pode talvez entender a infraestrutura de TI como uma ferramenta de inovação, como uma ferramenta de melhoria de processo, enfim, fala um pouquinho disso para a gente.
Tá legal. Quando a gente fala de convergência digital, né, que é um dos assuntos importantes aqui da indústria 4.0, a gente começa a ter um pouco de dificuldade de achar o que é tecnologia de TI e o que é tecnologia de automação. As coisas já estão meio misturadas, assim, as tecnologias já estão dos dois lados, né? Então, a infraestrutura acaba tendo um papel chave aqui, porque todos os dados acabam transitando em todos os tipos de sistema, né? Um exemplo clássico, né, quando eu tenho aquela automação isolada, feita para uma área só, onde eu tenho uma série de PLCs, supervisórios, sensores, e eles só conversam entre si. Eu tenho um volume de dados ali que transita numa redezinha local. Quando eu decido abrir várias ilhas dessa, interligar, e ligar, por exemplo, num sistema centralizado ou num sistema em cloud, eu tenho esses dados sendo trocados com uma série de outros sistemas, com a internet, usando contratos de links e tudo mais, né? Então, a visão de infraestrutura de TI acaba ficando central para o bom funcionamento desses sistemas. Ou até para algumas decisões de custo-benefício, né? É bastante comum a gente ter aquela ideia, eu vou adotar cloud, eu vou mandar tudo para a nuvem agora, né? E muitas vezes eu tenho ali 95% dos dados que são de uso local, quer dizer, é um dado que o operador vai tomar uma decisão local e eu não vou usar isso para nenhum tipo de análise, né? E isso tem um impacto em custo de link, custo de cloud muito grande. Então, por um lado, eu tenho essa questão da infraestrutura começando a ter um papel importantíssimo em todos os projetos, né? E por outro, como você mesmo disse, às vezes a infraestrutura é a inovação. Eu citei o uso de cloud, né? Cloud computing, a gente tem alguns casos de processamento, analytics, onde eu consigo fazer o mesmo processo, o mesmo trabalho de dados localmente em cloud, mas se eu escolher em cloud, eu tenho um custo 100, às vezes 500 vezes menor do que o local, né? É uma coisa absurdamente menor, né? Então, com essa diferença, não estou falando, quando eu falo dessa dimensão, não estou falando só redução de custo, mas eu estou falando em viabilizar a aplicação em aplicações que antes eram inviáveis, né? Sem dúvida. Então, eu só mudei a infraestrutura, eventualmente eu estou processando o mesmo dado da mesma forma, mas eu consigo ter um custo mais baixo e, por exemplo, usar aquela tecnologia com uma escala maior, né? Se antes eu usava só no meu processo principal, eu consigo usar aquilo, por exemplo, para a minha planta inteira. Então, é um elemento extremamente importante, a gente precisa ter especialistas de infraestrutura de TI junto com a gente nesses projetos. E até quando a gente pensa, né, Caruso, na chegada da parte de conectividade mesmo, de rede, internet no ambiente fabril, isso ainda não é absolutamente, vamos dizer assim, uma realidade para todas as fábricas, né? E isso acaba muitas vezes sendo um limitador para alguns projetos de inovação, né? Quando a gente pensa em algumas estratégias de extração de dados dos equipamentos das máquinas, né, mas que estão só em ambiente local, né? Enfim, conectividade, a possibilidade de talvez colocar algum aparelho mobile para os operadores executarem algum tipo de função, né? Então eu vejo que a infraestrutura realmente ela tem um papel bastante próximo, né, dessa linha de projetos de indústria 4.0 para poder viabilizar uma série de novas ações aí nessa área, né? Sem dúvida. E a conectividade traz uma preocupação nova também, que é a preocupação de cybersecurity, né, de segurança da informação. Os sistemas industriais, quando eram isolados, ou quando são isolados, eu sempre tenho uma preocupação de segurança, mas é muito mais fácil você lidar com isso num sistema pequeno, um sistema que não tem interconectividade, comparando com um sistema ligado à internet. E o mundo industrial, a tecnologia industrial, ela não é exatamente a mesma da TI, embora elas estejam caminhando para o mesmo lado, né? Então eu preciso pensar em tornar protocolos que não nasceram seguros, em fazer monitoramento de hardwares que não são computadores, não são PCs, né? Então é um desafio também novo, né, esse cybersecurity combinado, né? Ele não é só da TI ou só da área industrial, mas combinar as duas visões de cybersecurity de uma forma eficiente. Com certeza, e os índices de cybercrimes estão cada vez assim crescendo, né? O Brasil tem, infelizmente, liderado aí alguns rankings nessa área, né? Caruso, aproveitando esse tema, o 5G, Caruso, ele vai ser a grande solução para os projetos de indústria 4.0? O que você vê falando aí de conectividade, de infraestrutura?
Então, ele pode trazer uma série de vantagens, sim. A gente já tem um pouco do sabor, né, do que seria o uso do 5G com redes como LoRa, né, com redes, essas chamadas redes de IoT, né, com um desempenho muito menor do que do 5G, mas a gente já começa a falar, eu tenho uma planta toda conectada, mas eu tenho uma coleta de água, um tanque, um sistema remoto, onde seria muito difícil levar uma infraestrutura até lá. Então eu uso um protocolo mais simples, né, com IoT, via internet, para coletar esse dado. A grande proposta do 5G é ter essa possibilidade da comunicação remota, quer dizer, usando uma infraestrutura externa da minha empresa, com o desempenho de uma infraestrutura interna. Quer dizer, podendo fazer monitoramento em tempo real, eventualmente controle e comandos remotos. Isso pode mudar bastante assim, o cenário, a adoção de IoT, né, e expandir bastante tudo isso. Mas, claro, depende tudo da qualidade, da velocidade de implantação desses sistemas, né, de telecomunicações. Mas também não é um limitador, certo? Assim, não é uma coisa que impede que hoje ainda não temos o 5G aqui e não podemos executar os projetos, né? Não, de jeito nenhum. A gente vai abrir algumas possibilidades novas, né? Mas mesmo comunicação remota, a gente tem feito, né? Tanto remoto nesse sentido, quer dizer, eu tenho um tanque muito distante que eu preciso trazer alguns dados, como até veículos móveis, monitoramento de frotas para logística, isso já acontece hoje, né? Eu só vou ganhar capacidades novas e talvez colocar serviços novos nesse tipo de monitoramento. Legal. Caruso, vamos pensar aqui um pouquinho entre um projeto de inovação e um projeto tradicional, né? Existe alguma diferença entre fazer a gestão de um projeto de inovação e um projeto tradicional? Tem alguma característica aí que a gente precisa se preocupar? Sim. Eu vou puxar de novo um ponto que eu falei lá atrás, que é o do fator de sucesso, né, o do objetivo, que eu acho que ele é um ponto importante aqui para o projeto, né? E quando a gente fala de inovação, na verdade, existem vários tipos de inovação diferentes, e eles trazem complexidades diferentes. De certa forma, qualquer projeto é um projeto de inovação, quer dizer, ele está trazendo alguma coisa nova para dentro da empresa, para dentro da indústria, né, para o que a gente está fazendo, né? Mas a gente tem níveis de inovação diferentes, né? Desde aquela inovação incremental, quer dizer, eu vou fazer um pouquinho mais ou um pouquinho diferente do que eu já sei fazer. Então eu consigo definir claramente qual é o meu fator de sucesso, eu sei bem onde eu vou chegar, eu já tenho experiência com esse tipo de projeto, eu conheço a tecnologia, às vezes eu conheço o fornecedor, quer dizer, eu não tenho grandes desafios aqui, né? Então eu posso fazer uma gestão talvez mais tradicional, talvez um pouco mais rígida, né? E eu tenho o extremo oposto, talvez, que sejam as inovações disruptivas, né? São aquelas inovações sobre as quais eu sei muito pouco. Muitas vezes eu não sei exatamente o que eu vou ganhar em termos de processo com ela, mas ela parece promissora. Às vezes eu adotei porque eu sei que os meus concorrentes já adotaram, mas ainda não conheço internamente, né? Eventualmente eu trago um tipo de fornecedor que eu nunca contratei, eu estou trabalhando com uma universidade, com um instituto de pesquisa, né? Então, para esse tipo de inovação, a gente precisa entender o fator de sucesso, né? Que parte do sucesso do projeto é o processo de aprendizado. Eu vou começar com o tempo a aprender mais sobre a tecnologia, sobre o processo, sobre as aplicações daquilo, né? E eventualmente eu também vou aprendendo sobre qual tipo de sucesso ou qual tipo de retorno eu posso ter. Tá? Então talvez a gente tenha um extremo aqui que tem que ser mais interativo, com mais gente participando, talvez até com uma visão da autogestão, né? Que é o das inovações mais disruptivas até projetos mais tradicionais. Legal. E Caruso, para a gente poder ir caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, eu sei que você citou várias ideias e destacou vários pontos. Vamos fazer um compilado aqui de principais dicas ou insights que você pode deixar para quem está nessa jornada e quer aproveitar um pouco desse nosso bate-papo aqui, das nossas experiências nesses projetos. Que dicas você pode deixar para o sucesso aí dos projetos de quem está nos assistindo? Legal. Bom, acho que todo mundo já
já deve ter claro aqui que eu acho importante envolver as áreas, né? Eu já falei várias vezes, mas é um ponto importante e é um ponto que eu vejo que tem vários problemas na prática, né? Então, ter esse pensamento primeiro, quer dizer, quem vai ter seus processos alterados, quem vai precisar ter contato com o projeto e fazer isso logo no começo do projeto. No começo, perfeito. Sim. O outro ponto que é bastante relacionado com o objetivo do projeto é entender claramente a estratégia da empresa e as capacidades importantes para o negócio. Então, um projeto de inovação, um projeto de indústria 4.0, no final, ele precisa servir ao negócio da empresa. Então, eu preciso sempre alterar processos, ganhar capacidades ou, eventualmente, até impactar o cliente de uma forma que faça sentido para o meu mercado, faça sentido para o meu cenário competitivo e para o lado que a minha empresa como um todo está caminhando. Então, o envolvimento da alta gestão nesse tipo de processo, pelo menos nas discussões estratégicas iniciais, é fundamental. Perfeito. Talvez um passo seguinte a esse é entender onde eu estou agora. Quer dizer, qual que é o meu nível de maturidade, né? Com certeza já existe muita tecnologia adotada na indústria. Então, entender o que eu já tenho, o que eu já consigo fazer, né? O que eu tenho tecnologia, mas ela não está ainda bem implantada. Quer dizer, se eu der uma apertadinha ali naquele parafuso, eu já tenho um retorno grande, né? E aí tem várias formas de a gente entender esse nível de maturidade. Existem vários frameworks do mercado para esse tipo de levantamento, né? E a Aquarius, até só um comentário nosso, a gente está trabalhando agora em parceria com a VDI para usar um dos frameworks que são mais usados aí no mundo, que é o framework da CATEC, né, que nasceu do grupo da Universidade de Aachen, que criou basicamente o termo Indústria 4.0. Então, ele ajuda não só a te dar uma notinha para você ver, putz, sou nota 3, sou nota 6, sou melhor, sou pior, mas também entender quais áreas e quais capacidades estão mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas na sua empresa. E acho que até essa avaliação, esse estudo de nível de maturidade pode, inclusive, ajudar a minimizar esses desafios que a gente veio falando aqui, né, Caruso? Sim, acho que vai poder sair com um mapa de pontos de atenção, né, além de um plano de ação, mas assim, também fazer esse estudo já para tentar minimizar esses riscos possíveis, né? Sim, sim. E ele é a principal base do roadmap, né? Do planejamento dos projetos de indústria 4.0. Que eu acho que nesse ponto já deve estar claro também, mas ele não é um projeto, né? Normalmente você, depois de um processo desse, você sai com uma série de projetos em várias áreas, né? E eles precisam se conversar, né? De uma forma a caminharem todos para o mesmo lado, para a mesma estratégia. Quer dizer, estamos falando aí de um roadmap de jornada da indústria 4.0, né? Sim, sim. Sensacional. Não é para ninguém se desanimar, mas não é uma coisa que vai acontecer em uma semana, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A gente está falando de mudança de processo, de cultura, de pessoas, né? Assim, o engajamento de tudo isso, então realmente é complexo e tem um tempo para essa curva amadurecer junto com tudo isso, né? Sim. Caruso, queria muito te agradecer pela conversa de hoje, sensacional. E obrigada aí pelos aprendizados compartilhados. Tenho certeza que estamos deixando aqui alguns bons insights, algumas boas reflexões para o nosso público. Espero ter ajudado aí a jornada dos nossos ouvintes e conte sempre comigo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. E se você chegou até aqui, é porque você também curte, é ligado em transformação industrial, jornada digital, inovação, e não pode perder essa conversa semanal que falamos sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast. Aqui é o lugar das Top Trends em Indústria 4.0, o canal da Aquarius Software, uma empresa de 38 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe seu like, siga os nossos canais e até semana que vem.